o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Oh Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida no meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz. Voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé.
Glória a Deus. Queridos, vamos agora ouvir a mensagem. Quero convidar o reverendo Geraldo Meireles. Saúde da igreja com a graça e com a paz de Jesus, amém? De imediato, dizer à igreja que o nosso querido pastor Zica, ele está de férias até o final do mês. Então, não sei se ele está aqui. Não, está de férias mesmo. Tá? Ontem foi o aniversário de Pedrinho, né? E ele estava com a casa cheia de parentes e deve estar aproveitando. Dentre os nossos visitantes, nós temos aqui o pastor João Batista, a irmã Rosaína, a irmã Esther, a irmã Ruth e o irmão Israel. Onde é que vocês estão? Façam assim com a mão. Ali, ó. Ok. Eles são uma família musical. Eu soube que todos eles cantam e cantam bem. Soube que o Israel está aqui na cidade, frequentando a Igreja Batista Esperança. Soube também que eles são da Primeira Igreja Batista de Nova Carapina 2, em Serra, Espírito Santo. Estou sabendo de muita coisa, né? Estou sabendo de mais coisa. Estou sabendo que Esther está sendo nora dos nossos irmãos Marcos e Marley. Acertei, Esther? Está vendo? Olha, e não é profecia, viu? Marcos é muito orgulho e muito feliz pela presença de vocês. Ele me passou essas informações. Sejam bem-vindos em nosso meio. Esta casa também é de vocês e aqui nós cultuamos ao Deus vivo todos os domingos, todas as quartas-feiras e sextas-feiras. Assim, também saúdo os demais visitantes. Queridos, eu vos convido a nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17. Som. 1 Samuel 17. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero só informar que na última quarta-feira nós iniciamos o estudo do Evangelho de João. Nós estamos aprendendo muito nas quartas-feiras, quando escolhemos um livro e dissecamos o livro do primeiro até o último capítulo. Na quarta-feira nós fizemos a parte introdutória. Agora, nessa próxima quarta-feira, nós já iremos entrar para explorar o Evangelho de João. Se você, então, gosta de estudar a Palavra de Deus, se você entende a sua necessidade de orar, venha estar conosco todas as quartas-feiras. Reserve apenas 1h30 do seu tempo no meio da semana para estar conosco. Aqueles que vêm se sentem abençoados e você não pode ficar de fora. 1 Samuel 17, 37, está escrito assim: Disse mais Davi: O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Querido Deus, eterno Pai, neste momento em que já cantamos, já expressamos o nosso louvor, expressamos a nossa adoração a Ti, ó Pai, através da entrega das nossas ofertas,
das nossas primícias. Neste momento em que nos derramamos na Tua presença, neste lugar, agora nós estamos diante da Tua palavra, querendo ouvir Tua voz. Usa-me, Senhor, como um instrumento Teu, que onde chegar a minha voz, o Teu Espírito possa abençoar aqueles que a ouvirem, assim como aqui neste lugar. Tu conheces cada história, cada vida, Tu sabes como está cada pessoa aqui neste lugar. Portanto, de forma singular, fala a todos os corações que estão aqui, inclusive ao meu. Em nome de Jesus. Amém. Um personagem emblemático na história do povo judeu, pela sua humanidade, pela sua capacidade de ser igual, é Davi. Davi, todos sabem que ele não era o filho predileto do seu pai para grandes posições. Na cabeça do seu pai, ele estava apto para pastorear as ovelhas da família no campo. Um homem simples, uma história simples, que durante a sua caminhada com Deus foi vendo se desvendar diante dos seus olhos uma possibilidade de ascensão nunca imaginada na sua história, na sua vida, no seu ponto de partida. O texto que nós lemos fala de um dos episódios mais conhecidos na história do povo judeu. A batalha entre hebreus e filisteus no Vale de Elá. Se eu tivesse que dar um título, o que eu vou falar seria Lições do Vale de Elá. Eu não sei se vocês se lembram do Vale de Elá, porque no Vale de Elá foi protagonizada a disputa mais conhecida do mundo. Uma batalha entre dois povos, tipificada por dois homens, Davi e Golias. O Vale de Elá é um vale que fica do lado de fora das cidades em Israel. É um lugar grande, cercado por montanhas dos seus lados. É um lugar em que as pesquisas arqueológicas recentes validam como sendo realmente o lugar onde este evento ocorreu. Porque lá eles descobriram a fortaleza de Elá no tempo do rei Saul. Então a ciência valida este lugar. E lá também existe um riacho seco com as pedras. É comum pessoas do mundo inteiro que vão a Israel passar pelo Vale de Elá, e muitas pessoas são estimuladas a pegar as pedras do Vale de Elá e a levar para casa. E alguns mais místicos trazem essas pedras dizendo que vão atirar nos problemas para derrubar os problemas, como se isso fosse possível. Mas o lugar geográfico existe, está ali. E aqui nesse texto nós observamos uma convicção de vitória futura nas palavras de Davi. Isso nos leva a considerar que as experiências advindas das lutas, das adversidades na vida, elas nos fazem crescer, se com elas conseguirmos aprender. Nós aprendemos aqui que Deus sempre nos prepara através das provas que nós vivemos para os embates que virão. Às vezes, no meio das nossas batalhas, nós não entendemos o porquê, mas depois delas, nós entendemos que existem propósitos que nós não podíamos ver enquanto estávamos lutando. Sempre é assim. Por ter essa certeza, Davi, ele estava preparado emocionalmente para aquela batalha. Ele já tinha enfrentado outros adversários. Ele já tinha lutado outras lutas.
e nelas experimentado o livramento da parte de Deus. O grande problema aqui, no Vale de Elá, nesse episódio, é que a nação de Israel não estava preparada, ainda não tinha enfrentado uma força maior ou parecida do que aquela. Por isso, Davi olhava a situação e não tinha medo, mas Saul e seu exército tremiam. O rei de Israel tinha medo, mas um simples pastor de ovelhas tinha fé. O povo de Israel não estava tendo a mesma percepção espiritual que aquele jovem estava tendo. No ano de 2019, eu vou citar 2019 até o final de janeiro. Nós vivemos batalhas espirituais muito grandes na nossa igreja, vocês sabem disso. E como eu estive que ficar muitas vezes à frente, se alguém me contasse que eu passaria por essas batalhas no passado, eu não acreditaria. Eu fui testado em 2017. E aquilo que eu experimentei em 2017 me fortaleceu para que eu não tivesse medo de nenhuma batalha, de nenhum gigante, de nada que se aproximasse ou se aproxime de mim. E algumas vezes eu disse aqui na igreja: Deus não me livrou da morte para que eu tivesse medo da vida. Mas só quando a gente passa por algumas experiências dessas, a gente se sente forte, a gente não teme. Eu não condeno quem tem medo, mas é bom a gente aprender com os desertos, com os vales, com os problemas que a gente passa, porque na nossa vida eles se repetirão. E quando nós nos apropriamos das lições, nós passamos a ter uma certeza que só nós temos, que nós não caminhamos sozinhos, que quando nós não conseguimos andar, Ele vai nos carregar no colo, que quando nós não conseguirmos nem orar, Ele vai entender nossas lágrimas. Davi, ele tinha uma certeza dentro de si, uma certeza simples. Ele apenas diz assim para Saul: Saul, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, vai me livrar da mão desse filisteu. Para Davi ser liberto das garras do leão e das garras do urso, que representam respectivamente poder e força, dava-lhe a consciência de que mesmo Golias, sendo um guerreiro preparado, um campeão, alguém que os historiadores dizem que tinha uma altura entre 2,75 metros a 3,14 metros, então não era um homem pequeno, não, era um gigante. Não era páreo para ele. Alguém já disse que a única função dos Golias que aparecem na vida daqueles que confiam em Deus será de glorificar o nome do Senhor. Imagina aquela cena acontecendo. Aí, se você mantiver a sua Bíblia aberta em 1 Samuel 17, eu apenas li um versículo, mas a história está toda contada aí. Filisteus e hebreus perfilados em lados opostos das montanhas, se jurando durante diversos dias. Então, de repente, do lugar dos filisteus sai um guerreiro gigante, um campeão, o melhor de todos os soldados dos filisteus, completamente uniformizado com o seu EPI de guerra. Ele
tinha um capacete de bronze, ele tinha uma couraça que pesava 57 quilos, ele tinha as pernas protegidas por grevas de bronze, uma espécie de bota. Ele tinha dardo de bronze nos ombros, ele carregava uma lança de ferro nas mãos, só a ponta da lança pesava 6 quilos. Estava sendo guiado por um escudeiro arrogante, que insultava os adversários com a sua segurança de vitória. E ele marcha na direção do povo hebreu, insultando o povo hebreu. Só olhar essa cena, essa descrição, a gente pode até pensar que, humanamente falando, Davi não tinha qualquer chance. Nenhum de nós teria nenhuma chance, nem Tiago, com esse tamanho todo, nem Tiago se tivesse uniformizado da mesma forma, porque além de tudo ele era habilidoso, ele não só era apenas grande, ele era habilidoso, ele sabia guerrear. Davi, ele não tinha preparo. Golias era maior, estava bem armado, estava motivado para destruir qualquer um que atravessasse no seu caminho. Davi era um jovem destemido, sem nenhum atributo físico, sem nenhuma capacitação militar. Aí eu penso, só Deus mesmo para permitir uma luta tão desigual. Existem vários momentos nas nossas vidas que nós nos deparamos com problemas enormes, com problemas gigantescos, com problemas impossíveis de serem vencidos aos olhos do mundo, aos olhos da igreja, aos olhos da nossa família, aos nossos olhos. Momentos em que tudo conspira para que nós desistamos de lutar, porque a vitória é impossível e a derrota se aproxima. E aí pensamos, eu sou tão pequeno, só Deus mesmo para permitir que eu viva uma situação dessa. Talvez eu esteja falando para gente assim, gente que se sente encurralada pelos adversários da vida, gente que se sente ameaçada pelos Golias, que se apresentam de diversas formas: dívidas, doenças, vergonha, desencontros, frustrações tão grandes que tiram a paz do presente e os sonhos do futuro. Na vida real, nós sempre enfrentamos muitas lutas e muitas vezes somos induzidos a focar no poder de destruição do adversário, no tamanho dos Golias, ante a nossa capacidade de resistência e de luta. Mas quando nós olhamos para essa história, nós percebemos que se Golias, ele estava motivado a vencer, Davi tinha a certeza da vitória. Ele não tinha dúvidas, porque sabia que não estava só, que havia propósito divino naquela luta. E dessa forma ele se apropriava de uma verdade que anos depois, mais de 1000 anos depois, foi escrita pelos dedos do apóstolo Paulo, quando ele disse: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28, quando ele queria confortar a igreja de Roma. Davi sabia que Deus não deixaria de cumprir a promessa de torná-lo rei,
e aquilo seria apenas uma questão de tempo. E aí eu quero pegar algumas lições do Vale de Elá. A primeira lição é que o primeiro segredo para vencer os gigantes da nossa vida é termos motivação para lutar. Motivação para lutar. Motivação é algo que vem de dentro da gente. É algo que a gente não consegue explicar, porque é aquilo que nos move na direção do que queremos. E é também aquilo que nos afasta daquilo que não queremos. A motivação nos faz manter o foco e partir para cima das adversidades com a certeza da vitória. A principal motivação de Davi vinha da sua indignação pelas ofensas de Golias, a quem ele chamava de incircunciso. Para Davi, Golias só tinha um título: incircunciso. Quando ele insultava o exército medroso dos hebreus, a quem Davi chamava de exército do Deus vivo. Versículo 26. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, quando não existe indignação, existe conformismo. Quando existe conformismo, existe escravidão. Quando existe escravidão, existe desonra. Davi preferia morrer que viver desonrado. Ao contrário de Saul, do seu exército, Davi admitia aquela situação. Não admitia aquela situação, porque onde todos viam um gigante invencível, ele via uma oportunidade de vitória. Além disso, o medo de Saul fez com que ele prometesse ao homem que vencesse Golias isenção de imposto, muitas riquezas e de brinde casasse com a sua filha. Davi tinha um estímulo a mais. Não era o principal, era um plus, era um prêmio extra. Saul nem precisava ter prometido aquilo, mas o medo de Saul foi tanto que ele prometeu. E como diz um amigo meu, se Deus deu, eu quero. E Davi encarou. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Você está do lado dos indignados ou dos conformados? Você acha que não tem mais jeito? Ou você crê que Deus pode mudar a sua história? Você, dentro de você, que resposta você pode dar? Eu não estou afirmando aqui que Deus agirá como nós queremos. O milagre acontece de muitas formas, e através da manifestação da soberania de Deus. Quando Ele quer, Ele faz aqui. Quando Ele não quer, Ele faz do outro lado. Ele leva para si e nos livra das dores e das lutas desse mundo. E Ele continua sendo Deus em todas as suas respostas. Mas querido, se você ainda está neste campo de batalha chamado de vida, lute com todas as suas forças, com todas as suas emoções, não desanime. Os resultados das nossas conquistas nascem dentro de nós. Nascia ali a certeza de vitória primeiro dentro de Davi. Assim, como o verdadeiro gigante na vida de Davi era Davi, não Golias. Os nossos gigantes a serem inicialmente vencidos estão dentro de nós. São os nossos sentimentos. Lembra daquilo que eu falei no início do ano, no culto da virada, quando eu contei a história de Abrão? Uma das coisas que Deus disse para Abrão foi: Abrão, levanta a cabeça e olha para cima. Acima dos gigantes, acima da cabeça de Golias, existe um Deus, meu irmão, que te ama. Ele é maior que Golias. Ele é maior que os seus problemas. Golias pode ser grande quando você olha na perspectiva humana,
Mas quando você olha na perspectiva divina, ele é uma formiga. Ele não é nada. Vamos ao segundo segredo para vencer o gigante da nossa vida: a superação das nossas dores pessoais. A superação das nossas dores pessoais. Vivemos numa geração que sangra, muito sensível, que por qualquer coisa desiste de suas lutas, que tem uma desculpa pessoal para todas as suas desistências. Uma coisa é você ser derrotado, outra coisa é você nem lutar. Se formos aos presídios, aos centros de recuperação, aos lugares onde a derrota expõe os seus troféus, veremos pessoas que desistiram, porque foram vencidas pelas suas dores pessoais. Os 3 irmãos mais velhos de Davi, eles eram soldados do exército hebreu. Eliabe era o mais velho, Abinadab e Samar. Então um dia, o seu pai, que se chamava Jessé, ordenou que Davi fosse até a frente de combate para ver como estavam seus irmãos. Eles saíram para a batalha, o tempo havia passado e ninguém mandava um WhatsApp, ninguém passava um e-mail, nada acontecia. Jessé, preocupado, falou: Davi, vai lá ver como estão eles, vê se eles estão vivos. Davi, então, ele obedece ao seu pai, e Jessé era muito estratégico. Se vocês olharem aí, versículo 17 e 18, ele vai dizer: olha, você vai levar consigo um pouco de grão tostado e pães para eles, e para o comandante você vai levar queijo. Assim você vai ter as informações privilegiadas, porque eu preciso saber como estão meus filhos. Davi saiu de madrugada, deixou as suas ovelhas com um guarda e foi até o vale de Elá. E lá ele viu a situação humilhante que o exército hebreu estava passando. Todavia, enquanto ele conversava com alguns dos soldados, seu irmão mais velho, Eliabe, olha para Davi e vai ao seu encontro e muito carinhosamente, versículo 28, ele vai dizer assim para Davi: por que viestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Você desceu, foi para ver a peleja. Que recepção! Ou seja, o representante de um bando de covardes travestido de exército, prontos para morrer resignadamente nas mãos dos filisteus, julgando as intenções daquele que trazia nos braços a solução para o problema que todos enfrentavam. Davi, ele apenas respondeu: o que eu fiz agora? Porventura, não há razão para isso? Se tem palavra que dói dentro da gente, é aquela dita por quem nós amamos, porque faz sangrar a nossa alma. Se tem coisa mais injusta de enfrentar, é o julgamento das nossas intenções. Quando alguém arroga-se em onisciente e acha que pode julgar os nossos sentimentos. Eu não sei se você já tentou ajudar alguém e foi incompreendido e foi insultado. Eu sei que é revoltante.
É muito revoltante. E pelo diálogo que foi travado aqui, percebe-se que aquele tipo de tratamento era comum. Porque Davi pergunta assim: o que eu fiz agora? O que eu fiz dessa vez? Qual é o problema agora? O seu irmão, além de tentar diminuí-lo com a afirmação, poucas ovelhas, tenta julgar suas intenções como se fosse possível julgar as intenções de alguém. Na verdade, Eliabe, ele projetava em Davi a presunção e a maldade que habitavam no seu coração, e ele não aceitava. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: ninguém tem o poder de definir quem você é. Ninguém. Nessa tentativa insana, às vezes as pessoas podem até manchar a nossa reputação, mas nunca conseguirão manchar o nosso caráter. Ninguém vai conseguir manchar o teu caráter. Assim como Eliabe não podia definir Davi, querido, ninguém pode definir você, porque só Deus conhece o teu coração, só Deus conhece as tuas intenções, só Deus conhece as tuas razões. Ninguém mais. Ninguém mais. Davi podia ficar revoltadinho, cheio de mimimi, e de fazer biquinho e voltar para a casa do pai. Mas ele precisava superar aquilo, porque superar aquilo era fundamental para continuar. Ele não podia perder o foco, porque o seu principal inimigo não era Eliabe. Não era. Era Golias. E Golias estava ali esperando para ser confrontado. Ele precisava ser confrontado. Quantas vezes nós miramos no inimigo errado? Quantas vezes nós gastamos as nossas energias com um alvo errado? Quantas vezes nós pensamos que o nosso Golias é o nosso irmão, é a nossa esposa, são os nossos filhos, são os nossos colegas de trabalho, é o nosso chefe, e quem sabe até o pastor. E o Golias que precisa ser combatido e vencido, fica lá vivão da Silva. Às vezes até desistimos do inimigo certo e destruímos o inimigo errado, e nos tornamos parceiros dos Golias. Davi, ele superou as suas dores familiares, ele não olhou para as suas desculpas, ele focou no inimigo correto. E aí vem o terceiro segredo para vencer os gigantes: confiança no poder de Deus. Saul, ele encosta em Davi e tenta demover Davi de enfrentar Golias. Aí a gente chega onde a gente leu. Ele diz: Davi, vai para casa, esse gigante não é páreo para ninguém. Aí Davi olha para Saul e diz assim: Saul, esse filisteu será como o leão e como o urso, porquanto ele afrontou o exército do Deus vivo. Davi dizia: fica na tua, Saul, eu não vou brigar sozinho não. Existe um Deus que peleja por mim, porque ele zela pelo seu nome. Davi tinha mais que coragem, Davi tinha uma história com Deus. Quando a gente tem uma história com Deus, a gente enfrenta as vicissitudes da vida de cabeça erguida, porque a gente sabe que não caminha só, e por isso, mesmo no meio das lutas, a gente caminha em paz. O quarto segredo para vencer os gigantes da nossa vida chama-se identidade. Identidade. Saul, então, ele veste Davi com sua armadura,
seu capacete de bronze, sua couraça, sua espada, e tudo aquilo que ele vestia e que dava a Saul um sentimento de falsa segurança. Não servia para ele, porque mesmo vestido aquilo, ele tremia de medo. Mas ele veste Davi daquela forma, para que Davi possa enfrentar o gigante. Versículo 38 e 39, vocês encontram isso aí no capítulo 17. Eu quero te advertir, querido, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, cuidado com os modelos de fracasso querendo te ensinar vitória. Cuidado com os modelos de fracasso querendo te ensinar vitória. Tem gente que não consegue encontrar forças dentro de si para lutar as suas próprias batalhas, querendo nos ensinar a lutar as nossas. Cuidado com os conselhos sobre casamento que são dados por aqueles que têm seus casamentos destruídos. Cuidado sobre os conselhos sobre vida espiritual dados por aqueles que não possuem o caráter de Deus no seu dia a dia. Cuidado. Davi, ele até se vestiu de tudo aquilo. Ele até tentou, mas de repente, ele percebeu que ele não conseguia sequer andar, e que vestido daquela forma, ele não era Davi, ele era Saul. Não dava para ser Saul, porque Saul era um derrotado, um medroso. Saul era um endemoniado, e suas armas e conselhos não serviam para Davi. O destino de Saul foi o suicídio, e o destino que Deus reservava para Davi era a honra. Então, meu irmão, deixa Saul com as coisas de Saul, e seja como Davi. Por mais simples que seja a sua realidade, você só precisa depender do poder de Deus sobre você e através de você. Você não precisa ser outra pessoa, você só precisa ser você, e Deus vai agir na sua vida do jeito que você é. Se preocupa com modelos. O seu modelo deve ser Jesus, apenas Jesus. Vocês sabem quais são os aparatos da armadura de Deus que nos dão identidade e nos dão poder para vencer gigantes? Eu vou lhe dizer, são 7. Lombos cingidos com a verdade, couraça da justiça, pés calçados com a preparação do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, oração e súplica. Não tem Golias que fique de pé, não tem Golias que resista. Então, na sua simplicidade, Davi se despiu de Saul, se vestiu novamente de Davi. Apenas uma vara, um alforje, uma sacola, uma funda e 5 pedrinhas do ribeiro de Elá. Apenas isso. Depois disso, uma declaração de vitória para o filisteu, para que filisteu nenhum pudesse duvidar, para que o inferno inteiro tremesse. Ele disse assim: eu venho em nome do Senhor dos exércitos, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Versículos 45 e 46. O resultado vocês conhecem. Um tiro de funda certeiro na testa do gigante, que o fez cair com o rosto em terra. Versículo 49. E finalmente, a última lição do vale de Elá, a finalização.
O gigante não estava morto. O gigante apenas havia sido derrubado. Dormia. Às vezes eu ouço alguns absurdos, que nós temos que derrubar os gigantes. Não resolve. Nós temos que cortar a cabeça do gigante. Davi então corre, põe-se de pé sobre o gigante, toma a espada do gigante e corta-lhe a cabeça. Enfim, gigante morto, problema resolvido, game over. Acabou. Davi, ele não se acomodou com o fato de ter derrubado o gigante. Em nossas vidas, muitas vezes, nós até golpeamos os nossos gigantes, mas nós não finalizamos aquilo que começamos. A maioria das quedas acontece quando nós subestimamos o poder de recuperação dos gigantes adormecidos. Daí o gigante do alcoolismo, o gigante das drogas, o gigante da pornografia virtual, dentre outros, tem se levantado com fúria para destruir aqueles que tentaram expulsá-los de sua vida, porque não foram finalizados. Querido, em nome de Jesus, rompa de vez com tudo aquilo que pode te derrotar se não morrer. Corte a cabeça dos gigantes que você já derrubou em sua vida. Para que preservar, por exemplo, um barzinho em casa, se você não bebe? A não ser que você beba, a não ser que esse gigante esteja de pé ainda na sua vida. Querido, para que guardar vídeos no seu computador que só te afastam de Deus e da pureza e da santidade que Deus exige para a tua vida? Querido, para que guardar na sua lista de contatos nomes, endereços e números de pessoas que te levam para longe de Deus e que você já se afastou um dia, que já destruíram a tua família, que já te levaram ao pó? Para que guardar essas coisas? Gigante caído tem que ter cabeça cortada, vitória consolidada. Não dá para falar de vitória enquanto vivemos ainda voluntariamente com a possibilidade do gigante levantar, porque se ele levantar, ele levanta mais forte. E é aí que muitos são destruídos. Por que não finalizar? Por que não acabar de vez? Por que não zerar tudo? Você entende isso? Essas são as lições de Samuel, 1 Samuel 17, que aprendemos no Vale de Elá, e que nos ensinam que os nossos gigantes nunca serão maiores que o nosso Deus. E termino como comecei, quero terminar como comecei. Disse mais Davi: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, o Senhor seja contigo. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Quais são os gigantes que te atormentam? Quais são os gigantes que precisam ser vencidos na tua vida? Você quer se render a Deus para que Ele possa te fortalecer e te dar sabedoria nessas lutas? Se você quer pedir a Deus: Senhor, me fortalece interiormente para que eu possa ter forças e sabedoria para lutar e para derrotar esses Golias. Fica de pé para nós orarmos.
Continue com os seus olhos fechados e orando. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que Deus sabe. O Deus que conhecia o coração de Davi, a história de Davi, e que tinha reservado um futuro de honra para Davi, é o mesmo Deus que te trouxe aqui na noite de hoje. Se você ainda não fez uma oração dizendo assim: Senhor, eu quero entregar a minha vida completamente nas tuas mãos. Eu quero pedir perdão, Senhor, por todos os meus pecados. Eu quero que tu assumas a direção da minha vida, porque eu quero ser um homem novo, uma mulher nova neste ano de 2020 e na minha vida inteira. Se você quer fazer essa oração comigo, levanta uma das suas mãos para eu poder orar contigo. Mais alguém? Eu tenho algumas pessoas aqui. Tem alguém que não é daqui da igreja que está com a mão levantada? Podem baixar. Aqueles que são daqui da igreja. Aqueles que não são daqui da igreja, eu quero orar contigo. Eu vou orar. Eu vou descer. Então, se você não é daqui da igreja, levantou uma das suas mãos, eu queria que você viesse aqui à frente para orar contigo. Pode vir. Pode vir. Eu vi a sua mão levantada. Tem mais gente. Amém. Vamos orar. Elisane está aqui. Querido Deus, os teus filhos se colocaram de pé por motivos que só tu conheces. Só tu conheces a história deles. Tu conheces as lutas que eles atravessam. Oh Deus, muitos vivem entre vitórias e derrotas. Muitos às vezes pensam até em desistir. Mas se eles se colocaram de pé nesta noite, foi porque o teu Espírito Santo de alguma forma tocou-lhes no coração. E se isso aconteceu de verdade nessas vidas, nós te pedimos, Senhor, que tu os fortaleças como nunca antes eles foram tão fortes. Que eles tenham uma visão espiritual e olhem acima desses gigantes. Que eles tenham coragem para lutar. E que eles tenham, ó Deus, disposição, motivação para vencer todos os gigantes das suas vidas. E para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Ó Pai, abençoa cada um deles. Dá a vitória a cada um deles. Dá uma vida honrada, uma vida que glorifique o teu nome, ó Pai, a cada um deles. Que este 2020 seja um marco em suas histórias. E que eles possam experimentar mais de Ti, mais do Teu Espírito Santo, mais da Tua companhia. Abençoa essa mulher que está aqui na frente, como também aqueles outros que entenderam a mensagem, mas não vieram por algum motivo, mas ela veio e nós te louvamos. E te pedimos que tu escrevas no livro da vida, com a tinta do sangue da cruz, onde ninguém poderá apagar. Perdoa os seus pecados, dá-lhe vida eterna, conforme diz a tua palavra. Que ela viva para a glória do teu nome. Que a partir de hoje ela viva uma nova história. E que os seus pés, os seus passos abençoe onde ela pisar. É o que nós te pedimos e agradecemos com humildade e fé, no nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para você ir com ela ali. Vamos colocar todos de pé. Vamos cantar essa música e depois eu vou ministrar a bênção.
águas vivas. Flua, Senhor, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, faz bem ao coração. Amém. A gente vai fazer o seguinte: eu vou ministrar a bênção, vocês vão se sentar, fazer uma oração silenciosa, que eu vou até a porta esperar vocês. E depois que vocês fizerem a oração silenciosa, abrace pelo menos 3 pessoas e diga assim: que você tem uma semana abençoada. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Uma semana abençoada. Deus abençoe.